Olá, queridos, graça e paz, glória a Deus por mais esse dia. Seguimos aqui avançando em Neemias. E quanto mais nós caminhamos aqui por essa história, mais nós percebemos que Deus não estava apenas levantando muralhas. Ele estava restaurando um povo inteiro. Eu sou a Giovana Jacques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas. E hoje nós vamos caminhar por Neemias dos capítulos 5 ao 7. E aqui nós veremos que nem toda batalha vem de fora. Às vezes a maior crise nasce dentro do próprio povo. Depois de tanta união que a gente viu ali no capítulo 4, o mesmo grupo que havia se solidarizado, agora se divide no capítulo 5. E ali começam a surgir as injustiças. Famílias estavam passando fome, outras hipotecando casas e terras. Muitos pegavam dinheiro emprestado para pagar impostos. E o mais triste, filhos e filhas estavam sendo vendidos como escravos por causa das dívidas. A segurança, a esperança de futuro e até a estrutura das famílias estavam sendo destruídas. E a situação ela lembra muito a crise da igreja primitiva que nós vamos ver lá em Atos. Quando necessidades básicas não são supridas, outras dores começam a aparecer. E Neemias nos surpreende. Neemias, antes de falar de avivamento espiritual, ele trata primeiro as necessidades físicas e emocionais do povo. Porque um povo esmagado pela injustiça dificilmente consegue permanecer fortalecido espiritualmente. E o coração da crise era gravíssimo. Os líderes que deveriam proteger o povo estavam explorando os próprios irmãos. A identidade da família de Deus havia sido violada e Neemias fica profundamente indignado. Há uma outra versão que diz que ele ficou muito irado. A inteligência emocional aparece quando ficamos irados com aquilo que também entristece o coração de Deus. E Neemias não ficou irritado por orgulho pessoal. Ele se irou porque ele se identificou com os injustiçados. E mais uma vez, um santo descontentamento se transforma no início de uma nova ação de Deus. Mas Neemias não reage ali impulsivamente. A Bíblia diz que depois de pensar comigo mesmo, ele para, reflete, organiza o coração e então confronta os nobres e oficiais. E ele diz: não é bom o que vocês estão fazendo. Foi um confronto forte, mas cheio de verdade e cheio de amor. E Neemias lembra que eles deveriam andar no temor do Senhor. E o referencial aqui não era uma opinião humana, era o caráter, a reputação, os propósitos de Deus. Então Neemias propõe algo extremamente radical. As terras, as casas, os campos, os juros, tudo deveria ser devolvido. Foi praticamente uma reforma agrária ali naquele momento. E Neemias evitou que a crise se tornasse ainda maior. Quando existe ali, queridos, um pecado coletivo atingindo a família de Deus, muitas vezes também precisa existir uma restauração pública. E algo lindo acontece. O povo aceita, reconhece o erro, promete mudar e então eles louvam ao Senhor. E esse é o primeiro grande sinal de vida espiritual coletiva ali em Neemias. Uma vida espiritual verdadeira sempre nos leva a sermos pessoas de palavra. E o povo fez segundo a sua promessa. Neemias então mostra seu próprio exemplo. Durante 12 anos governando Judá, ele não explorou ninguém. Não governou por interesse próprio. A sua generosidade, o seu coração aberto, a sua vida íntegra deram autoridade moral para confrontar a injustiça. As pessoas confiavam nele. Enquanto muitos líderes pesavam sobre o povo, Neemias servia e repetidamente ele dizia: lembra-te de mim, meu Deus. Algo muito lindo isso. Neemias ele não separava a vida espiritual de trabalho. Tudo era feito diante de Deus. E então chegamos aqui ao capítulo 6. Agora já não havia mais brechas no muro. E os inimigos percebem que a obra está quase concluída, então mudam a estratégia. Quando o medo não funciona, vem a distração. Sanbalat e Tobias chamam Neemias várias vezes para conversar no vale de Ono. Mas Neemias entende a armadilha e responde uma das frases mais fortes desse livro. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer.
Neemias sabia quem ele era, sabia o valor da missão, Neemias sabia suas prioridades. E nós também precisamos discernir aquilo que tenta roubar o nosso foco. Por que eu pararia essa obra? A oposição foi extremamente persistente, mas Neemias se tornou ainda mais perseverante. E um dos segredos dele era saber quais problemas não precisava resolver. E depois surgem mentiras, falsas acusações, tentativas de gerar medo. E Neemias enfrenta 4 grandes fontes de oposição: os inimigos declarados, um aparente companheiro espiritual, falsos profetas e profetisas e até líderes influentes do próprio povo. O alvo do inimigo era atingir o coração dele com temor, mas Neemias ele tinha discernimento espiritual. E a sua ligação com Deus ajudava a perceber as meias verdades escondidas nas palavras aparentemente espirituais. Tentaram até fazê-lo pecar por medo, mas Neemias permanece firme. E então algo impressionante acontece. O muro é concluído em 52 dias, algo que não havia sido possível por quase 90 anos. Claramente aquilo foi um ato divino, especialmente diante do tamanho da oposição. E o mais forte, os inimigos ficam com medo. A principal arma deles sempre havia sido o temor, mas agora eles mesmos são atingidos ao perceberem que Deus estava com Neemias e com o povo. Glória a Deus! A necessidade básica de segurança agora estava restaurada, e então Neemias começa a pensar nas próximas necessidades do povo. E a primeira prioridade dele é levantar uma equipe, delegar responsabilidades. Neemias ele entende que ninguém sustenta sozinho uma obra tão grande. Então ele escolhe Anani, seu irmão, porque ele era um homem de confiança, já estava no projeto desde o início e tinha um relacionamento saudável ali com a liderança. E ele também escolhe Ananias, comandante da fortaleza, que era um homem íntegro, fiel, temente a Deus, alguém também que sabia trabalhar em equipe. E isso era muito importante. No reino, queridos, caráter continua sendo mais importante do que habilidade. E Neemias diz algo poderoso: meu Deus pôs isso no meu coração. E essas palavras aparecem nas entrelinhas do livro inteiro. Neemias era extremamente sensível à direção de Deus. Ele ouvia o Senhor, ele se alinhava com ele e levava outros a fazerem o mesmo. E depois disso, Neemias começa a registrar as genealogias. E isso não era apenas burocracia, era identidade, raízes, pertencimento. E depois do exílio, o povo precisava lembrar quem era. 4 grupos aparecem ali: os que sabiam a sua descendência familiar, os que sabiam a sua cidade de origem, os ligados ao serviço espiritual e os que não conseguiam comprovar sua genealogia. E tudo isso mostrava como identidade tem valor diante de Deus, porque raízes estabelecem pertencimento. E mais uma vez nós vemos que o exemplo do líder inspira o povo. A generosidade de Neemias move os líderes e os líderes movem o restante das pessoas. Neemias do 5 ao 7 nos mostra algo muito profundo. Não adianta reconstruir muros se o coração continua injusto. Não adianta vencer os inimigos externos se o povo continua ferindo uns aos outros. E não adianta levantar a estrutura sem restaurar a identidade. E no meio dessa história, como sempre, Jesus aparece para nós, porque Neemias ajudou a reconstruir Jerusalém, mas Jesus veio reconstruir vidas. Ele também enfrentou oposição, acusações, mentiras, distrações e mesmo assim não abandonou a sua missão. E talvez hoje existam sim coisas aí tentando fazer você descer da muralha. Medo, distração, cansaço, vozes tentando paralisar aquilo que Deus começou em ti. Mas Neemias nos lembra, quando nós sabemos quem somos e entendemos a grande obra que Deus colocou em nossas mãos, não podemos perder o foco, amém? Essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Que o Senhor nos dê discernimento, coragem, integridade, temor, compaixão e perseverança. E que a gente nunca esqueça que aquilo que Deus começou a reconstruir, Ele é poderoso para completar até o fim. Um grande abraço e até amanhã.